Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Encontro FBH, o podcast oficial da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. Eu sou Tainá Mana, atuo no jornalismo, na comunicação da federação e hoje vou conduzir um bate-papo muito interessante para vocês, assim como os anteriores, sempre trazendo trajetórias, experiências e carreiras de pessoas muito importantes que fazem a diferença na história da administração hospitalar e da federação. E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, está aqui do meu lado a Renata, que é coordenadora pedagógica do Grupo Media Academy. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Eu que agradeço, é sempre uma honra, um prazer poder participar desse bate-papo tão importante também para a federação e para todos que acompanham aqui o nosso encontro, né, FBH. Perfeito. E são vários encontros, né? Exato. Cada encontro a gente aprende um encontro especial, isso mesmo. E o nosso convidado de hoje construiu uma trajetória marcada pela diversidade de experiências e pela capacidade de liderar em diferentes ambientes. Ao longo da carreira, ocupou posições de gestão em hospitais e universidades, atuou na educação, no direito, na bioética e na condução de projetos estratégicos. Atualmente, é diretor de saúde da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares e consultor na área de educação e saúde. Também participa de importantes instituições acadêmicas, profissionais e sociais. Que currículo, hein, Renata? É, de peso. Carlos Ferrara Júnior, seja muito bem-vindo ao Encontro FBH. Olá, obrigado. Um prazer estar aqui hoje nesse bate-papo, né, nesse podcast, para a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, sobre os avanços da administração hospitalar, sobre o que o futuro nos aguarda, e assim a gente vai caminhando aí para o sucesso da FBH, que afinal de contas é a instituição que nós representamos aqui, né? Perfeito. E Carlos, para a gente começar, a sua trajetória ela passou por hospitais, por universidades, direito, educação, gestão empresarial, várias funções, várias coisas. Quando você olha para esse seu caminho, para sua trajetória, qual foi o ponto de partida que ajudou a definir o profissional que você se tornou? Veja lá, comecei como empacotador no supermercado e eu brinco que naquela época eu empacotava a sacola das madames, né? Porque eu tinha 14 anos e aí resolvi fazer odontologia. Não tinha nem condições, porque, enfim, trabalhava, não tinha pai, aquela história que todo mundo meio que conhece, e fui trabalhar numa universidade, e a partir daí eu consegui a bolsa para poder estudar odontologia. Me tornei dentista, casei com uma dentista, linda, maravilhosa, a mulher mais bonita do mundo, não obstante vocês duas, mas, e aí eu falei, não posso ser dentista, eu vou ser um profissional infeliz, não pela carreira, mas pelo meu jeito. Eu sou muito dinâmico, eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa não tanto analítica, né? E eu falei, como que eu vou ser dentista num consultório fechado e tal? Aí eu resolvi fazer direito. Fiz um curso de direito, uma graduação em direito, sou advogado, terminei o curso, tirei o AB, mas nesse meio tempo me convidaram para trabalhar na universidade. Então eu virei professor. E aí virei professor, e aí a minha carreira começou. Trabalhei um pouco no consultório, então eu mesclava consultório dentário, professor universitário, e assim eu fui caminhando até que eu tive duas oportunidades muito interessantes. Administrar um hospital, não um hospital inteiro, mas um setor do hospital, o setor de serviços e apoio. E aí eu fui administrar esse hospital e também um curso de direito. Então, eu falei, que coisa, né? Administrador hospitalar, mas eu não era ainda. Eu era dentista e advogado, era isso que eu exercia naquele momento. E aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vou estudar para poder saber administrar. E aí o que eu vou estudar? Administração, não, outra faculdade, terceira, resolvi fazer administração hospitalar. E aí começou, é encantador o mundo, o universo da administração, especialmente a administração hospitalar. Comemoramos o dia do administrador recentemente, dia 14, né? Verdade. E aí virei administrador hospitalar, aí eu conseguia, de alguma forma, administrar com mais competência, né? Com mais eficiência. E nisso, talvez pelo meu jeito, eu sou muito falador, comunicativo, me convidaram para, do curso que eu cuidava, virar o diretor da universidade. Aí depois eu fui subindo, diretor, vice-reitor,
Quando eu cheguei ao cargo máximo daquela universidade, eu falei, não posso mais continuar administrando hospital, ou seja, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí fiquei na universidade. Mas uma coisa interessante, né? Eu descobri que ensinar ou inspirar e transformar a vida das pessoas é o meu legado. Isso é muito bom, porque consultório dentário, eu seria o cara mais infeliz. Escritório de advocacia, que coisa chata. Imagina ficar lá dentro do escritório, né? Não ia combinar mesmo, né? Não, para mim não dá certo. Talvez, né? Claro, esses advogados que gostam. Minha esposa é cirurgiã dentista até hoje, e ela fica no consultório o dia inteiro e ama fazer aquilo que ela faz, né? Mas essa virada, assim, de professor para gestor foi aquilo que marcou a minha carreira. E eu diria que hoje trabalho com consultoria, enfim, sempre na área de educação e saúde, mas eu sou um gestor, eu brinco que eu sou um executivo em educação e saúde, né? E assim a minha trajetória, né? Então comecei lá empacotando no caixa do supermercado, né? As sacolas das madames, e aí a gente vai crescendo, né? Crescendo. E aí estamos aqui, sempre aprendendo, né? Sempre estudando para poder entregar o melhor que eu posso entregar. Mas uma coisa interessante, né, Renata e Tainá, com isso, acho que a gente pode entender a diversidade das pessoas, né? Você mesmo começou. Perfeito. Ele tem uma diversidade de atuação. Todos nós temos muitas possibilidades, muitas competências, né? Eu não nasci só para ser um administrador, não nasci para ser só dentista, ou só marido, ou só pai, sei lá, e assim, né, por diante. Eu nasci para ser muitas coisas. Somos muito plurais, né? Muito plural. Plurais todos nós somos, tenho certeza disso. Muitas habilidades. Muitas. Fantástico. E Carlos, entre tantas experiências, tanto aprendizado, tantas transformações que você passou, houve algum momento específico em toda a sua trajetória que mudou a sua visão sobre o que é ser líder, sobre liderança? Ah, sim. Quando você está no hospital, né, por exemplo, minha primeira experiência como administrador foi no hospital, administrador hospitalar. Aí a gente percebe a necessidade de se colocar no lugar do outro, né? Porque assim, liderar é muito diferente de todo mundo, é o jargão que todos falam. Ah, o líder é diferente do chefe, né, tal. Enfim, não vamos falar disso aqui porque certamente outros já falaram e não é o assunto do momento, mas liderar é uma arte. É uma arte, né? Você tem que liderar pelo seu serviço, né? Vamos dizer assim, pela sua apresentação enquanto líder, né? E nesse momento a gente descobriu lá no hospital que aquelas pessoas com salários não muito altos, né? Os auxiliares de enfermagem, técnicos de radiologia, as pessoas que trabalham na limpeza, maqueiros, enfim, os salários não são muito altos. A saúde é uma área um pouco esquecida em termos de remuneração, né? Especialmente se trabalhar na esfera pública, municipal, estadual ou federal. E aí a gente pensou e entendeu que tenho que cuidar das pessoas. E aí foi o meu caminho para a liderança. Até depois, se der tempo, a gente pode falar um pouquinho. Quando eu fiz um doutorado, eu fiz doutorado em bioética, e a minha tese eu cuidei exatamente disso. Como cuidar das pessoas por meio de uma gestão servidora, né? Assim, ser um líder servidor, né? Então, acho que, assim, o olhar para o outro é o que mudou a necessidade de olhar mudou a minha trajetória, tenho certeza que construiu a minha trajetória, né? Enquanto líder. Nem sei se sou um bom líder, mas a gente tenta fazer da melhor forma possível, né? Ah, mas eu não tenho sombra de dúvidas de que Fica no humilde seja. aqui com a gente. Ele tá... Não, é porque assim, e também o líder, né, Renata e Tainá, assim, não tem que agradar 100%, né, Sim, claro, com né, certeza. mas se um gostar, se eu A conseguir própria transformar, posição, acho sem que não dúvida. permite, Às vezes né? você tem que demitir, Você tem que você ter pode contratar, mas decisões você tem que demitir, difíceis. e ao demitir, poxa... Demitiu, que cara insensível. Não, às vezes faz parte da trajetória, né? Tem dias mais difíceis, dias mais difíceis. tranquilos. Claro, a gente Por olha lá aí o vai. balanço, poxa, vou ter que excluir 5 pessoas da minha equipe. Ah, agora eu posso contratar 10, né? assim E aproveitando que a gente entrou nesse tema, como é que você lida com essas tomadas de decisões que são mais complexas ou que vão aferir na vida de um terceiro? E acho que ainda mais quando você está administrando em saúde, ou também quando você está em educação, porque
você tá lidando com pessoas em Não, você imagina, eu vou dar aqui muitos talvez níveis. alguns exemplos, né? Vamos pensar na saúde. Temos lá 20 leitos de UTI, tem 21 pacientes. O que eu faço? Eu preciso pôr 21. Tiro alguém? Isso é uma decisão importante. Sim. Claro que cabe ao médico, cabe ao hospitalista ali para poder decidir. Não sou eu, diretor do hospital, que vou decidir, tira a Renata e coloque a Tainá. Jamais. Mas é uma decisão de uma liderança, né? E você tem que estar lá presente e acompanhando. Na educação, posso contar um caso aqui muito interessante, tendo em vista a pandemia, curso de medicina, muito caro, 12, 15 mil reais, um pai faleceu. E aí, como que faz? A filha não termina o curso? Você tem que decidir. E aí, termino com o sonho dessa pessoa ou mantenho ela até o final por meio de uma bolsa, um incentivo, enfim, são decisões complexas que o administrador tem que tomar, né? E vejam, né? Acho que a gente vai caminhando aí nesse sentido, né? E Carlos, conta pra gente, então, você já falou que você é o marido, você é pai, toda a sua experiência nas instituições, um grande gestor, mas quem é o Carlos, então, fora das instituições? Como que é a sua rotina? Como é que o Carlos faz para manter o equilíbrio no dia a dia? Nossa, é necessário, né? Você sabe que numa certa ocasião eu fui desligado de uma universidade, estava sem emprego, eu cheguei a engordar quase 50 quilos. E aí eu falei, meu Deus do céu, como que isso afeta, né, a nossa percepção de mundo, né? E a partir daí, então, eu resolvi assim, temos que trabalhar, temos que entregar, temos que ser os melhores naquilo que ou fazer o melhor daquilo que a gente pode fazer, né? Nunca fazer assim mais do que o possível, né? Fazer o possível mesmo da nossa capacidade, mas temos que cuidar da nossa vida, da nossa saúde. E aí tem uma coisa que eu gosto muito, bom, além de academia, eu pratico musculação diariamente, sou meio gordinho, mas assim, mas todo dia tô lá na academia e tal, mas para além disso, como cidadão, a gente entende que nós temos que participar de associações. Estar perto de pessoas, para mim, é muito importante, necessário e me faz bem. Então eu participo de algumas associações, como por exemplo a FBH, conheço muitas pessoas ali, participo de outras como Sociedade de Bioética, e uma muito interessante é o Rotary. Eu sou rotariano e por meio do Rotary eu consigo, como cidadão, fazer ações de voluntariado para o bem da sociedade, vamos por assim dizer, né? Tentar minimizar os problemas da sociedade. Então, o que eu diria, assim, para cuidar da minha saúde mental, para além da minha capacidade laborativa, né? Nós temos que pensar, e eu penso dessa forma, dosar entre o trabalho, a família e também essas outras atividades. Segundo a minha esposa, mais uma associação, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, mas eu acho que isso é importante. E além disso, além de esposa e filho, eu tenho uma mãe de 98 anos. Uau. Então, assim, também é um trabalho aí, é um cuidado que eu tenho que ter. Não posso me afastar muito, tenho que cuidar da minha mãe, né? Com a maior alegria. É uma bênção ter uma mãe de quase 100 anos. Com Mas veja, certeza. são muitas coisas. Então eu sou plural até nessa outra questão Nas não funções de laborativa. vida. Familiares. Sem dúvida. Eu adoro, por exemplo, eu adoro e acho necessário, importante, e todos deveriam praticar isso, participar de eventos. Por exemplo, recentemente participamos da Hospitalar, né? Perfeito. Importantíssimo aquilo. Você às vezes não precisa nem ser da área, mas você vai conhecer o que está acontecendo no mundo. Isso é tão importante, né? Isso assim, é fundamental para o ser humano. Eu diria que tudo que cair na sua mão, né? Vocês são jovens, né? Assim, eu já passei da idade, mas tudo que cair na sua mão, você tem que ler, você tem que entender, você tem que conhecer. Eu falo isso para o meu filho também. Não adianta você só escutar o que os outros estão falando, porque senão você fica muito ou é verde ou é vermelho, né? Só para não dizer
partidos políticos, né? Vamos por assim. Perfeito, é. Mas é isso, você não Exatamente tem, você tem que, lógico, você tem que tomar partido, vamos dizer, não político, mas tomar partido em algumas situações, mas tem que ter conhecimento, você tem que ter profundidade naquilo, né? Então você tem que Perfeito. conhecer de tudo um pouco. Perfeito. Eu brinco que talvez se um dia, lógico que eu não vou me inscrever, enfim, mas participar lá do show do milhão, acho que seria uma coisa interessante, eu gosto daquilo, porque é cultura. É cultura, É cultura. curiosidade. Conhecimentos gerais Conhecimentos num nível. gerais. E eu assisto, porque você aprende também bastante. É verdade, ali, É né? muito bom. É verdade, é gostoso. E voltando para as questões de ética e bioética na sua carreira, elas estão muito presentes, né, na sua trajetória. E você diria o que desses valores influenciam tomadas de decisão de líderes? Olha só, dos hospitais que eu trabalhei sempre foram hospitais públicos, então tinha a questão do governo, né? Enfim, sempre questões de ética envolvida. E das universidades que eu trabalhei, todas até hoje, com exceção de uma, eram universidades confessionais, católicas. Por um acaso, saía de uma, entrava em outra, sempre católica. É uma carreira interessante isso, porque o seu meio acaba sendo esse. E também tem as questões de ética envolvidas, né? Eu falei, gente, eu preciso entender mais sobre isso, porque ética não é só fazer certinho, não é só não furtar, ou não roubar, ou não prejudicar as pessoas. Ética é muito mais do que isso, né? Aí resolvi fazer lá o meu doutorado em bioética, né? E aí a gente consegue entender a importância da vida no sentido de fazer tudo pensando na beneficência das pessoas e não na maleficência, né? Ou seja, eu tenho que fazer tudo por você ou por você naquilo que eu puder, mas pensando na sua possibilidade de avanço, sem lhe prejudicar, por óbvio. E o mundo corporativo é um mundo muito obscuro nesse sentido, né? Às vezes você está lá, imagina, o reitor da universidade, o vice-reitor, o pró-reitor, ou o diretor do hospital. Vamos pensar o diretor do hospital. Certamente tem alguém ali que fala, por que ele não eu? Tudo bem, é um momento, foi a escolha de quem te colocou no lugar, mas tem as questões éticas nesse sentido, né? Não é você que está lá, que por um acaso não deu certo naquele momento, mas o seu dia chegará, que você vai ter que fazer coisas que possam prejudicar aquela pessoa, né? Então, assim, a bioética, no caso, que é o que eu estudo e o que eu desenvolvo diariamente, ela é fundamental, especialmente na área da saúde, tendo em vista os comitês de bioética, né? Todos os hospitais deveriam ter, o Conselho Federal de Medicina até indica isso, deveriam ter um comitê de bioética. Por exemplo, o paciente está lá no leito, na sala cirúrgica e precisa de uma transfusão de sangue, faz a transfusão, não faz, mas ele é testemunha de Jeová, não pode transfundir. Ou o menor de idade chega num serviço público. Estou dando alguns exemplos só para a gente pensar como que essa ética é desenvolvida. O menor chega no serviço público e o médico, a médica constata que ele está com uma doença venérea, mas ele tem 15 anos. Como que ele tem uma doença venérea? E a doença venérea não é assim, normal de uma criança, de um menino, de um adolescente. Conta para a mãe ou não, mas ele tem 16 anos. Ele já tem a possibilidade, ele já tem 18 anos, né? Pensando na universidade, sei lá, a mãe paga o curso de medicina, voltando na medicina, porque R$15.000 não é qualquer um que pode fazer esse curso, a mãe paga todo mês os 15 mil da mensalidade, só que não paga o boleto, dá o dinheiro para o filho pagar. Um ano depois ela fala, eu quero meus recibos de pagamento para o imposto de renda. Não, o seu filho não estuda aqui, não tem nenhum pagamento aqui. Mas eu dava o dinheiro para ele. Bom, então, você dava o dinheiro para ele, mas ele não pagava. E eu posso informar isso para a mãe, eu posso dar um relatório? Se ela for a responsável legal, sim. A responsável financeira, sim. Mas se não for, se o filho já tem 18 anos, ele é que sabe da sua vida, né? É um caminho para facilitar essa tomada da decisão. Sem dúvida, a ética facilita. A ética te dá subsídios para você poder
poder discutir o caso, entender, mas o importante da ética nas instituições, que eu julgo assim, de suma importância, é não ser uma ética individual do diretor do hospital, do reitor da universidade, é ser um colegiado. Então, pensando no hospital, tem que estar lá. Talvez o diretor do hospital, nem sei se ele deve participar ou não, mas o coordenador médico, a coordenadora da enfermagem, um assistente social, talvez um religioso, né? Pode ser um padre, uma freira, um capelão, um pastor, sei lá, enfim, né? Qualquer religião, né? Não estou falando da religião em si. As lideranças. Uma liderança religiosa, certamente. Talvez um dentista, por que não, né? O advogado, porque assim, por meio dessa conduta ética, você pode ter vários caminhos possíveis. Olha, faça isso. Se você fizer isso, as implicações serão essas, mas eu sou advogado, consigo te defender. Se você for por este caminho, as implicações serão outras, mas eu também sou advogado, estou entendendo, consigo ir lá fazer a defesa sua ou do hospital. Vamos ver qual é o menor risco, o que é melhor para o paciente, né? Sempre pensando nos vulneráveis, né? E assim a gente caminha. O profissional da ética, vamos dizer assim, ou da bioética, ele tem que pensar nos vulneráveis. Isso me ajudou muito, porque quando eu fiz o mestrado em direitos humanos. E direitos humanos, a gente se preocupa com os vulneráveis, né? Então eu diria que a minha vida, assim, foi pautada nisso. Pensando nos vulneráveis, pensando na ética, sempre com uma possibilidade de inspirar e transformar pessoas. Perfeito. Eu acho que é isso, né? Todo líder, um dia, ele já foi liderado por alguém. Sim. Na sua época, na sua carreira em que você foi liderado por alguém, você recebeu algum feedback que tenha te transformado ou que tenha de fato feito muito a diferença na relação como você percebe uma possibilidade de liderança, à época? Muitos, mas vamos lá pensar num momento assim, e numa habilidade minha, ou numa competência. Eu sou comunicativo, acho que deu para perceber, eu falo muito, né? E com isso, às vezes as pessoas confundem. Acham, ele é amigo, ele convida para uma festinha de 15 anos, convida para o casamento, enfim. Era muito difícil para mim, aliás, eu nem pensava nisso, até que uma vez um chefe meu, um padre, eu trabalhava numa instituição católica, professor, o senhor não pode ir sempre aos churrascos dos funcionários, veja, o senhor tem um cargo, o senhor tem uma posição a zelar, então veja, é muito diferente eu ser amigo e eu ser o líder, né, o supervisionador da pessoa, né, o supervisor, aliás, da pessoa, e assim a gente vai aprendendo, então isso foi uma lição que eu aprendi assim, continuo sendo o líder dessa forma, converso com todo mundo, enfim, alguns dizem que eu sou simpático, mas não sei se essa é a palavra, mas tem que saber dividir. Aí eu aprendi que, ótimo, eu saio da empresa, saio do hospital com o meu carro e vejo todos os funcionários indo para o ponto de ônibus. Eu vou passar na porta do metrô, do ponto de ônibus. Não posso dar carona para esses funcionários, porque se eu der carona para Renata, a Tainá vai falar, tá vendo? Deu carona para Renata, e aí por um acaso a Renata vai ser promovida por alguma competência dela? Claro, né? Enfim, vocês imaginam que eu falaria. Mas é diferente, por exemplo, a casa da Tainá sofreu uma enchente porque o bairro dela alagou e poxa vida, ela perdeu tudo, tem que ajudar lá a tirar a água da casa, fazer uma limpeza. Eu vou, arregaço as mangas e vou junto com os demais colegas ajudar na limpeza da casa da Renata, da Tainá. Não porque eu sou bonzinho ou porque eu sou amigo dela, é porque faz parte da minha missão exatamente enquanto líder. Aí eu brinco sempre que duas coisas eu não abro mão da minha liderança frente aos funcionários. Além de tudo que a gente faz, mas é prestigiar os momentos de alegria e de dor dos funcionários. Então, por exemplo, na pandemia aconteceu muito isso. O funcionário perdeu a esposa, perdeu o marido, perdeu o filho por Covid. Eu buscava ir em todos os velórios. Sabe, detesto velório, não é a minha praia. Mas assim, poxa, o meu chefe, o meu líder, o meu gestor está aqui no velório para me dar uma força. Pronto, ia, fazia, tal, ia embora. E no caso de conquistas, tanto em hospitais como nas universidades, um médico conseguiu, vai defender o seu título de doutorado.
É uma conquista importante para o meio acadêmico. Então, eu ia às bancas de doutorado, bancas de mestrado, sabe? Então, assim, na dor e na alegria, né? de alguma forma. Agora, casamento, festinha, já fui muito, mas hoje eu já aprendi com esse meu líder, era um padre, até se estiver ouvindo, o padre João Batista, um cara fenomenal, aprendi que não posso misturar as coisas, né? Perfeito. Isso não é ser antipático ou fazer diferença, ou, poxa, o cara nem me dá carona. Não, você acha que o presidente da Tóquio Marine vai lhe dar carona até o metrô? Talvez um dia, por que não? Enfim, calhou, né? Mas não é o papel desse líder, Não é uma né? recorrência. Não é uma recorrência, exato, Tainá. E, Carlos, entre tantas funções, atividades que nós já comentamos aqui em todo o nosso bate-papo, como é que você faz para conciliar a agenda e conseguir definir quais são as suas prioridades no dia a dia? Ainda bem que tem o Google, na agenda Google, né, para isso. Enfim, a gente vai pensando sempre assim, nas prioridades mesmo, né? Lógico que a minha primeira prioridade é a família. Para manter a minha família, eu preciso ganhar dinheiro, preciso trabalhar. Então, as minhas prioridades iniciais são o trabalho, por óbvio. Hoje estamos aqui gravando esse podcast, mas se neste momento eu tivesse uma proposta, olha, venha fazer alguma coisa aqui para receber, talvez eu desmarcasse esse podcast, porque, de certa forma, não que não seja importante isso daqui, muito pelo contrário, mas é a minha prioridade. Prioridade é a minha família e eu preciso disso. E claro que aí a gente vai elencando, né? Então, por exemplo, isso daqui eu adoro fazer isso. Não a entrevista em si, mas divulgar, né? Estamos divulgando a FBH de alguma forma, né? Os hospitais, os administradores precisam conhecer a nossa entidade. Perfeito. Então, isso é importante. Faz parte daquilo que eu gosto, né? O Rotary por meio das minhas ações voluntárias. Então, enfim, eu serei, a partir do ano que vem, fui eleito, serei o presidente do Rotary do meu clube. Então, veja, essa função vai me tomar muito tempo, né? Mas não posso esquecer a minha família, não posso esquecer de, entre aspas, ganhar dinheiro, né? Porque senão como que eu vivo? Como que eu sobrevivo, né? Mas não é fácil, viu, Renata? Não é fácil. Equilibrar a balança, não é fácil. Que nem ontem meu filho, pai, vai comigo assistir o jogo da Argentina. Eu falei, Argentina, Thiago? Poxa, você vai torcer pra Argentina? Tá bom, né? Então tá, né? Fazer filho, o quê? Né? Poxa. Poxa. Como que pode, né? E caminhando pra gente encerrar já esse bate-papo. Passa rápido. Passa muito né? rápido. Passa muito Quando rápido. é muito bom, passa muito Quando é rápido. muito bom, passa muito rápido, verdade. Carlos, a gente vem naquela brincadeira, bem assim, ó. Lá no início da sua carreira. Se você pudesse olhar pro Carlos, que estava lá começando, e deixar um recado, um conselho pra ele, o que você diria? Olha só. Nossa. Bom, eu ia começar assim, Carlos, hoje você é Carlos e daqui a alguns anos você vai ser chamado de Ferrara, porque todos me conhecem como Ferrara, né? Então, Ferrara, você tem que ter uma coisa assim, tem que ter uma coisa muito, assim, um caminho na sua vida. Os cargos são importantes, é muito importante, lógico, é um orgulho eu ser o diretor do Hospital X, ser o reitor da universidade tal, faz parte da sua trajetória, mas mais importante do que os cargos é aquilo que você entrega. Então, e você tem que entregar. Estou pensando aqui em entregar para a sua empresa, onde você está trabalhando, sua obrigação, né? Você tem que entregar para a sua família, você tem que entregar para os seus amigos e, mais importante, você tem que entregar para a sociedade. Então, entregue, faça o seu melhor, nunca mais do que você pode. Faça o seu melhor, mas esqueça a vaidade dos cargos. Lógico que a gente abre o LinkedIn e põe lá, diretor, CEO da empresa tal. Isso é fundamental. É a minha carreira, é aquilo que eu conquistei, aquilo que eu mereço. Eu brinco sempre assim, eu sou doutor, e alguns falam, você é doutor porque você é médico? Não sou médico, eu sou cirurgião dentista. Dentista também é doutor? Falei, mas eu sou advogado também, eu vou brincando. Advogado é doutor. Mas dentista não é? Mas advogado é. Mas eu sou doutor porque eu sou doutor, né? Só para brincar aqui. Então, assim, as pessoas falam, você fez doutorado? Fiz. Mas é uma coisa que assim,
nem não divulgo, vamos dizer. Mas se você abrir o meu link no meu Instagram, tá lá, Ferrara, tá. Mas se abrir meu LinkedIn, tá lá, professor doutor, porque é uma coisa que eu conquistei. Mas não que isso seja o norte da minha vida diária, né? Muito pelo contrário, o norte da minha vida diária é isso que eu sou, a minha liderança servidora e sempre buscando, de novo, inspirar e transformar vidas é a nossa missão. Gostei bastante desse conceito da liderança servidora. Você tem que Achei servir. que cabe muito bem. Muito. Você tem que servir o próximo de alguma forma. Claro que não. Certamente tem pessoas abdicadas, as freiras, por exemplo, os padres, vivem para isso, né? Fazem voto de pobreza. Eu não fiz voto de pobreza. Eu trabalho, ganho dinheiro, quero conquistar meu carro, minha casa, e lógico, né? Todos nós. Tudo bem. E tá tudo bem. Desde que eu faça com ética, tá tudo bem. Mas, mais do que isso, eu tenho sim que transformar a vida das pessoas. É obrigação moral isso. É uma obrigação moral. Se eu tive, eu tenho que ajudar alguém a ter, né? Perfeito. É isso. E com essa síntese final, a gente encerra esse episódio com o Carlos. Carlos, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter dedicado uma parte do seu tempo aqui para esse bate-papo. Foi muito gostoso te receber. Muito obrigada por ter compartilhado seus insights, um pouquinho da sua carreira. Renata, muito obrigada por ter me ajudado a conduzir. Eu que agradeço, o bate-papo super leve, foi muito bom conhecer muito mais gostoso. A sua história. Carlos, parabéns, pode ter certeza que o nosso bate-papo aqui do Encontro vai inspirar e transformar outras vidas também que vão acompanhar o podcast. É isso aí, muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade e venham se associar à nossa FBH, Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. É uma entidade já cinquentenária, uma entidade que luta pelos direitos dos administradores e o fortalecimento da nossa categoria, né? Então venham aqui conhecer a FBH. Perfeito. E com esse convite do Carlos, eu agradeço também a sua audiência. Obrigado por ter acompanhado o episódio completo até aqui. Continue acompanhando o canal da FBH para assistir próximos episódios, próximos encontros. Eu espero vocês também.